Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro Nos Domínios da Mediunidade. Você sabe que esse livro é dividido em 30 capítulos e nós, para podermos de maneira exaustiva, pegamos cada capítulo e dividimos em 2 programas, mais ou menos de 45 minutos cada um, para esgotar essa temática fantástica que é sobre mediunidade. Você vai se lembrar que no programa passado nós estamos estudando a história de Libório. Ele chegou dementado, teve o choque anímico através de uma médium altamente educada, que travou a primeira conversação para com ele. Ele teve o choque anímico e depois, automaticamente, ele já começou a recobrar a sua condição, o seu pensamento. Nesse capítulo de hoje, que é o capítulo 7º, Socorro Espiritual, agora é hora do dirigente espírita encarnado entrar em ação para conversar com esse nosso irmão. Vamos acompanhar, mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, mais um vídeo, mais um programa, mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos juntos, agradeço ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e também à TV A Caminho da Luz pela oportunidade do estudo. Agradeço a cada coração amigo que vem nos assistindo, que vem comentando, que vem divulgando, enviando mensagens carinhosas, e cumprimento também a espiritualidade que forma o CEPAC, na figura do nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, que possa nos intuir em mais um dia de estudo. O capítulo hoje, na verdade, é o capítulo 7º, nós vamos estudar o primeiro programa, Socorro Espiritual. Inicia André Luiz. Sob a influência de Clementino, que o envolvia inteiramente, Silva levantara-se e dirigia-se ao comunicante com bondade. Meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. Estou doente, desesperado. Sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre pródigo de amor. Hoje nós estaremos vendo um capítulo que, para quem está no mediúnico ou numa desobsessão, é natural. Para quem não viu um trabalho mediúnico, para quem conhece o Espiritismo, mas não sabe a parte prática da mediunidade, uma coisa é eu ler o livro dos médiuns, o livro Desobsessão, o livro Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade e outros valiosos livros que nós temos no Compêndio Espírita e falarmos a parte teórica do mediúnico. Aqui até entra uma sugestão, porque eu conheço muitos dirigentes espíritas no Brasil e no exterior que não participam de uma atividade mediúnica. E o trabalho mediúnico é o coração de uma casa. O dirigente pode até ter boa vontade, predileção por uma atividade assistencial, por uma atividade pública, mas ele deve, no mínimo, participar na sustentação, na vibração desta atividade. Para nós que estamos no dia a dia, e felizmente no CEPAC, por exemplo, ao longo de toda a pandemia, a casa não fechou uma semana sua desobsessão. Nós não fechamos uma semana. Então nós vimos, aprendemos, ouvimos relatos fantásticos. Clementino era o regente desta orquestra espiritual. Aqui no Centro Espírita nós temos a figura do Dr. Adroaldo Modesto Gil. Doutor por quê? Porque quando ele passou na Terra ele foi um médico, psiquiatra, professor universitário, por isso que carinhosamente o chamamos desta forma. E ele rege todas as atividades desta casa, o Clementino. E ele intuiu Raul Silva, que era o dirigente encarnado da atividade, para que pudesse ir até a médium,
que estaria temporariamente ausente para que o nosso irmão Libório pudesse comunicar. E ele, Raul Silva, já logo inicia, como de praxe nas conversações: meu amigo, tenha calma, roguemos um amparo. Outras vezes a gente fala, seja bem-vindo. Então o que nós estamos vendo aqui é importante nós mencionar, mas para quem está dentro de uma atividade, nota que é um diálogo natural, é um diálogo de um encarnado com um obsessor ou com um espírito que não é maldoso, mas também não sabe o seu real papel. É interessante também notar, André, que no capítulo anterior nós vamos ver que ele chegou escoltado por 3 soldados que faziam um trabalho naquela casa, totalmente dementado, cego e surdo. Ele não tinha noção para onde ele estava indo, ele não tinha noção o que estava acontecendo com ele. Então ele passa por aquele choque anímico através daquela médium, Eugênia, que era uma médium fabulosa. E ali então ele desperta para o seu eu, ele começa a recobrar o seu eu. E de repente ele começa a ouvir e a enxergar. Agora ele está vendo aquele ambiente, por isso que ele está assim um pouco, vamos dizer, desarvorado, porque ele quer saber aonde ele está, o que ele está fazendo ali. E agora nós vamos ver nesse diálogo que continua, porque Raul recebe dessa maneira fraternal. Então nós, os dirigentes espíritas que trabalham no trabalho de comunicação para com os espíritos, não é? Nós aprendemos que a ferramenta essencial é o amor. Então nós vemos aqui Raul envolver aquele irmão no seu timbre de voz, um amor. Então, dando continuidade, Libório pergunta: é padre? Não, sou seu irmão. Mentira, nem o conheço. Somos uma só família, à frente de Deus. O interlocutor, conturbado, riu-se irônico e acentuou: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar nestes termos. Muitas pessoas associam o dialogador ao sacerdote porque é a pessoa que eles têm aquela referência de que fala de Jesus, fala de paz, fala de amor. Então, nós temos alguns tipos de obsessores. Nós temos o obsessor formado por universidades no plano inferior, em que André Luiz já narrou para nós. Eles estudam, eles preparam, eles conhecem técnicas. Vimos isto, por exemplo, no livro Libertação. Eles são altamente meticulosos, preparados para aquela atividade. Existem os obsessores que não são maldosos, desencarnam, não se prepararam para a morte, vão para o seu antigo lar e lá infernizam a vida daqueles que não tinham tanta afinidade, mas não fazem por maldade, fazem por desconhecimento. Existe obsessor como este nosso irmão, que passou pela vida, não cultivou uma religiosidade, era um fanfarrão, desencarnou ainda pela descrição jovem, não tinha noção de lar, não tinha noção, pelo que ele já descreveu no capítulo anterior, não amou nem a mãe. Então, nós estamos falando de um espírito que era alheio a tudo o que estava acontecendo. E lembrando que Aulus já disse no capítulo passado que boa parte da conversa que Raul Silva está tendo com ele não está absorvendo nada. Mas é necessário tanto aquele choque anímico que vimos no capítulo passado, quanto o diálogo para que ele possa ir despertando para uma nova realidade. É interessante também, André, nós não podemos esquecer que quando Jesus diz, batei e abrir-se-vos-á, esse irmão foi atendido porque a mulher que conviveu com ele estava sofrendo dentro de uma simbiose, ele estava dementado. E ela ficava invocando a presença dele. E eles acabaram entrando numa simbiose de pensamento. Então conta que ele até comia
por intermédio dela, ele, na verdade, respirava por intermédio dela, de tal é a participação que ele estava tendo ao lado dela, de maneira inconsciente, porque ele estava dementado. Então isso é um fator muito interessante. Mas os espíritos vão socorrendo os espíritos assim necessitados? Não. Ela bateu, aquela mulher, à porta da casa espírita, pediu ajuda e foi atendido. Clementino, o coordenador espiritual da casa, é que organiza todo esse trabalho. Bacana isso, né, André Luiz? Agora, é verdade também que 80% dos obsessores voltam para casa porque o próprio encarnado não se ajuda, não faz prece, não faz evangelho, não nutre pensamentos positivos, não tem um comportamento espiritual. E aí a pessoa chega no centro espírita e fala assim, eu estou do mesmo jeito. Lógico. Se você não mudar intimamente, se você não mudar a sua faixa de sintonia, aquele obsessor pode ser que até ele não volte, porque ele encontra um novo caminho para si. Mas você vai encontrar um outro obsessor que vai entrar naquela mesma faixa vibratória. Então, para que haja êxito na obsessão, não basta apenas tratar o obsessor, tem que tratar também o obsidiado, porque geralmente o problema está no obsidiado que dá guarida para este tipo de espírito. A paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão, de mistura com inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse a um familiar que regressasse demente ao santuário doméstico. Então nós vemos o papel de Raul Silva. Ele colocava amor naquele diálogo. Isso é importante, ele não estava preocupado com quem era aquele espírito, porque às vezes o dialogador, ele faz um interrogatório, quem era, onde viveu, qual o nome da pessoa. Ele está ali como um jornalista, aqui não. Aqui ele está ali como um pai, como um amigo, vendo a situação triste daquele personagem. Interessante, né, André? Porque nós temos muitos dialogadores que são fofoqueiros, né? Quer saber da vida do espírito. Isso não nos interessa. Nós notamos no livro Desobsessão que o próprio André Luiz recomenda que nós, quando vamos trabalhar com a mediunidade, principalmente o dialogador, ele tem que ter amor no coração e tratar aquela criatura com amor, que é isso que ela está necessitando naquele momento. O que vai interessar nós sabermos o nome daquela pessoa, a idade dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer? Isso é fofoca. Nós não temos que entrar nessa seara com os espíritos. Então aqui nós estamos vendo um novo ensinamento que é muito interessante, que serve para o dialogador conduzir dessa maneira. Raul estava tratando aquela criatura como se fosse seu irmão, mesmo aquela criatura estando tratando-o de maneira equívoca, de maneira ruim, afrontando. Ele não. Ele foi carinhosamente se envolvendo, né, para que a pessoa pudesse ter a certeza que estava entre amigos. É importante nós vermos que não podemos pegar Allan Kardec como exemplo para aqui do livro, por exemplo, O Céu e o Inferno, em que ele pergunta como a pessoa desencarnou, o seu nome, aquelas coisas. Por quê? Porque Allan Kardec estava iniciando o Espiritismo. Ele estava codificando, então era importante colocar o nome, essas referências, ele evocava os espíritos, o que hoje nós sabemos que é uma prática que devemos evitar. Não é que Kardec está desatualizado ou que Kardec esteja errado, não.
Mas nós fomos evoluindo e hoje nós vemos que nós temos que ajudar o espírito no seu problema. Quem ele foi, mesmo porque ele pode chegar e falar assim, eu fui um personagem ilustre, eu fui Napoleão Bonaparte. Tá, e aí? Como é que você vai saber se é Napoleão Bonaparte? Eu fui Hitler. Você vai saber se foi Hitler? Então o nome, pouco importa, porque o espírito pode pôr o nome que quiser. E você não tendo uma noção, então o que importa não é o nome, é a ajuda. E Raul Silva, naquele momento, ele estava conseguindo ser um dialogador extraordinário. De si saía afeto e aquilo envolvia o espírito amigo. Dando continuidade, talvez, por essa razão, o obsessor, a seu turno, se revelava menos agastadiço. Tão logo passou a entender-se, de algum modo, com o dirigente da casa. Observamos que Eugênia se revigorava no esforço assistencial que lhe competia. Não sou o ministro religioso, continuava Raul, imperturbável, mas desejo me aceite como seu amigo. Que irrisão! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas Sara, que não deixarei. Então aqui nós vemos agora que já aparece um personagem que bateu na porta da casa espírita pedindo ajuda. É Sara. Ou seja, ele tinha ciência que ele estava ao lado de Sara. Foi a única pessoa que não lhe abandonou. É interessante isso, porque ele devia até ter muitos amigos, é verdade. Quando a gente está metido com fanfarra, quando a gente está metido com festas, com vícios, nós temos tantos amigos. Isso é uma realidade. Quando ele passou pelo desencarne, que ele nem sabia que havia desencarnado, ele só se via ao lado de Sara, que o chamava, que pedia a sua presença. Então ele diz, olha, eu não reconheço amigos, porque você está dizendo que quer ser meu amigo, mas eu estou na miséria, eu não tenho nada para oferecer. Quando ele estava no corpo, muita gente se aproveitava também da sua falta de moralidade para aproveitar das suas questões financeiras. Então, logicamente, ele tinha muitos amigos por conta disso. E a revolta dele é que ele, na sua cabeça doentia, não conseguia entender como é que pode uma pessoa na miséria, como eu me encontro, nessa miséria espiritual, que ele não sabia explicar o que estava acontecendo, ter alguém que se aproxima de mim, oferece-me ajuda, diz querer ser meu amigo. Na cabeça dele, doentia, ele não conseguia entender esse aspecto, André. Por isso da importância do diálogo, por isso da importância da desobsessão, tem a finalidade de gradativamente trazendo à luz a realidade para aquele espírito. Dando continuidade, fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira e acrescentou com recalcada indignação. Ignoro, porque me entravam agora os passos? É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Um homem provocado, qual me vejo, de certo deveria esbofeteá-los a todos. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas que pretendem de mim? Então nós vemos que o ambiente não era Raul Silva que impedia, não era Clementino, era a própria psicosfera
entre o plano físico e o plano espiritual que limitava as ações desse espírito. Nós estamos aqui falando de um centro espírita sério, de um centro espírita que tinha um mentor que é clementino, gabaritado para aquela atividade, de um grupo de 10 pessoas em que voltavam para a prece. Eram pessoas comuns, com dramas, com lutas, com conflitos, mas quando estavam no trabalho, se predispunham a fazê-lo com amor, com desinteresse. Então, o Libório, naquele ambiente, por mais que ele tivesse a vontade, primeiro que a médium limitaria, porque é uma médium consciente. E já vimos no capítulo anterior que ela poderia entrar dentro, retornar à sua forma assim que ela desejasse. Então nós vimos que o espírito estava sob uma supervisão da médium, porque era uma médium consciente. Então aqui ele fala, olha, por mim eu bateria em vocês todos, por mim eu levantaria a mesa, por mim eu faria isso, faria aquilo, mas é engraçado, aqui eu não consigo. E uma coisa interessante também, André, nós que trabalhamos há muitos anos nessa seara da doutrina espírita, conhecemos bastante o mecanismo da mediunidade num trabalho mediúnico, então nós vamos percebendo a condição do espírito. O espírito se demonstra como ele verdadeiramente é. Naquele momento ele não está polido como nós estamos aqui na sociedade, né? Então, nós só demonstramos quem nós somos aqui quando estamos encarnados, quando nós somos afrontados. Mas aqui demonstra o caráter desse irmão. É um espírito violento de natureza. Ele ali, diante de uma conversa fraterna, ele já se irrita, ele vê aquelas pessoas que ele não sabe quais são os papéis, ele acha que está no tribunal. O grande problema, nós já vimos no capítulo anterior, é que ele tem, e nós vamos descobrir mais à frente, um problema consciencial com referência à sua mãe. Então, ele naquele momento, o que passa na cabeça dele? Eu estou diante de um júri, eu estou diante de um julgamento, eu vou ser julgado. Então, lógico que ele não estava à vontade, ele estava totalmente nervoso com toda aquela situação. Vamos dar continuidade para nós vermos. Estamos em prece por sua paz, falou Silva, com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade que há de comum entre nós? Devo-lhes algo? Pelo contrário, exclamou o interlocutor, convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Estamos numa instituição de serviço fraterno e é fora de dúvida que, num hospital, a ninguém será lícito inquirir da luta particular daqueles que lhe batem à porta, porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Então o espírito amigo perguntou, olha, eu não conheço vocês, mas eu devo algo? Libório pergunta, devo algo? Raul Silva diz, não. Aqui é uma casa de assistência fraterna, aqui é uma casa de amor, aqui nós não estamos te culpando de nada, aqui nós não estamos te censurando, aqui nós estamos te tratando como irmão. É interessante, né, André, quando ele fala se alguém ali está, por que eles estavam em silêncio, ele diz, todos estão orando pela sua paz. Olha que coisa interessante, André. Isso desmonta o espírito, porque ele está acostumado com aquelas famílias desestruturadas, aquela mania de quando estava encarnado.
E de repente ele chega num ambiente que o ambiente lhe emudece pela vibração que é envolvido. E ele nota uma questão muito importante, que Raul Silva não falava na condição de um superior, rebaixando ele, não. Ele notava que o dialogador estava sendo sincero, porque o espírito sabe quando o dialogador é verdadeiro, quando o dialogador está fazendo gracinha com a cara dele. O espírito sabe quando o dialogador está sendo falso, quando está sendo moralista. O espírito não é bobo. O espírito pode não fazer o que quer pela proteção do ambiente, mas o espírito sabe quando o encarnado está sendo verdadeiro. E aqui, uma grande ferramenta positiva neste grupo é a médium, que era uma extraordinária médium de psicofonia, e este personagem que é Raul Silva, que tinha amor, caridade, vontade de ajudar o irmão, não estava ali para repreender, não estava ali para censurar, não estava ali para ver qual foi o erro dele. Então esses dois fatores aliados estão ajudando e muito Libório. E é interessante, né? Quando ele diz, por exemplo, que ali é uma instituição, ele diz, é como um hospital, quando recebe as pessoas muitas vezes sangrando, adoentadas. Qual é o papel de um hospital? Nos trazer a tranquilidade, procurar nos ofertar a cura para aquela doença ou para aquele momento difícil que nós estamos vivendo. Então nós estamos vendo aqui o amor que Raul vai colocando nas palavras e nós vamos vendo como é que Libório também, de uma certa maneira, vai se curvando gradativamente. Vamos acompanhar a leitura. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente e sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio, no tórax, como a lhe buscarem o coração. Libório tentou falar, contudo, à maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto. Comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, a surgir-lhe por abençoada fonte de água fresca. Surpreendido, notou que a palavra lhe parecia embargada na garganta. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque às vezes nós, os espiritualistas, incluindo nós, os espíritas, colocamos tudo na mão dos espíritos. O que saía de energia era de Raul. Por mais que Clementino estivesse lhe envolvendo, foi o amor de Raul. Foi dele que saiu este jato, que chegou até o espírito amigo. Às vezes nós vamos no centro espírita e falamos assim, pronto, eu estou aqui, agora é com vocês. Não. É um casamento. Não é só os espíritos que têm que fazer, eu estou aqui, você quer que eu faça o quê? Não. Raul Silva estava fazendo tudo o que estava fazendo consciente. Agora não, na oração vai vir o nosso irmão Clementino. Porque às vezes a gente pensa assim, eu faço o que faço. Aqui eu vejo a extraordinária pessoa que era Chico Xavier. Porque às vezes a gente fala assim, mas Chico Xavier tinha Emmanuel. Mas Chico Xavier tinha Dr. Bezerra. Não. Chico Xavier recebeu Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz, porque era um extraordinário ser humano. Que para mim eu não tenho dúvidas de que Chico Xavier é maior do que Emmanuel, é maior do que André Luiz, é maior do que Humberto de Campos, é maior do que Dr. Bezerra de Menezes, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Então às vezes a gente fala assim, tudo é espírito, não, o encarnado tem de ler, o encarnado tem que colocar amor, o encarnado tem que estar no centro espírita, com a cabeça no centro espírita. Tem gente que está no centro espírita pensando que vai fazer na janta.
O que vai fazer no final de semana, quando os filhos vierem para casa? Isso não é pensamento para uma atividade como esta? E é por isso também, André, que nós devemos sempre relembrar que o próprio Jesus iniciou esses ensinamentos para nós dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma frase que eu gosto de repetir sempre, que Kardec fala no livro dos médiuns, que não se pode aprender espiritismo, mediunidade, brincando. Então, nós precisamos ter seriedade, exatamente para chegarmos numa atividade como esta e sermos um bom médium de psicofonia, um bom médium de psicografia, um bom médium de dialogação, de sustentação. Senão eu chego lá, tem médios que fazem parte do mediúnico há 10 anos. Há 10 anos ele tem que ser envolvido pelos espíritos para não perturbar a harmonia do trabalho. Então, mediunidade é seriedade. Se eu não vou ter comprometimento, é preferível não ser médium. Se eu não vou ter discernimento, amor, responsabilidade, se eu for para fazer meia boca, não vamos ser médium. Eu posso fazer meia boca uma sopa, eu posso fazer meia boca uma palestra, eu posso fazer meia boca um estudo aqui apresentado no YouTube. Hoje qualquer um pode fazer live, mas eu não posso ser um médium meia boca. Bom, André mencionou há pouco que aquele jato de luz emanava do coração, do pensamento de Raul. E Clementino, aonde é que entra nessa história? Vamos continuar a leitura? Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente: Libório, meu irmão, essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Findo 1 minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, sob a inspiração de Clementino, suplicou enternecidamente. Então aqui, antes de nós entrarmos propriamente na prece, onde Clementino vai auxiliar Raul nessa simbiose do amor que um trabalho mediúnico tem que ter, então nós vemos que Libório já estava com a garganta tampada. As lágrimas já começavam a querer cair dos seus olhos. E é interessante que quando nós trabalhamos nessa seara, nós percebemos que aqueles espíritos mais endurecidos, e existem muitas técnicas nos trabalhos medianímicos. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, aqueles espíritos mais recalcitrantes, geralmente têm mães, avós, no mundo espiritual que eles têm um sentimento de muito amor. E de repente esses espíritos foram espíritos bons quando passaram pela terra, pela encarnação. E esses espíritos acompanham esses sofredores familiares. Quando, por exemplo, essas criaturas muito endurecidas, quando eles se dão com uma comunicação da mãe, a mãe é colocada ao seu lado, uma avó, e realmente difícil se conter as lágrimas, eles tentam resistir. O que a minha mãe está fazendo aqui? Eu não quero ela aqui. E depois ele vai percebendo o momento, a mãe vai começando a conversar com ele, até que ele cai nesse processo do choro, que é quando ele começa a entender que ele precisa de ajuda. Nós vamos agora então, vamos ver a prece que Clementino, envolvendo Raul, vai proferir para Libório, que com certeza vai servir
para todos nós. Acompanhemos. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajores de muitas romagens, repousamos nesse instante sobre a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos somos endividados para contigo. Todos nós achamos empenhados a tua bondade infinita, à maneira de servos insolventes para com o Senhor. Mas, rogando-te por nós todos, pedimos particularmente agora pelo companheiro que, de certo, encaminhas ao nosso coração, qual se fora uma ovelha que torna ao aprisco, ou a um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo, de braços abertos. Sela-nos os lábios, para que lhe não perguntemos de onde vem, e descerra-nos a alma, para a ventura de tê-lo conosco em paz. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se imiscua em nossa língua, aprofundando as chagas interiores do irmão, e ajuda-nos a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não te preside as determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor, cada dia aproxima-nos uns dos outros para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre proferindo o teu nome em vão. Uma das grandes alegrias de lermos as obras de André Luiz é nos depararmos com as preces contidas em todos os livros. Nós percebemos como ela é diferente das que realizamos aqui. São preces que elevam, são preces que nos animam, são preces que nos comovem. Quando lemos ou ouvimos, ficamos até emocionados, porque aqui é um petitório: Senhor, me dê paz, Senhor, me dê dinheiro, Senhor, me ajude no meu casamento. O nosso é tanto petitório material que quando nós vemos uma prece espiritual como esta, chega a nos comover, mostrando que prece não é apenas pedirmos o que nos falta, é agradecermos pelo que temos, é pedirmos a sustentação, a coragem, o entendimento. Então, uma das coisas que eu mais gosto das obras de André Luiz são as preces feitas e transmitidas pelo Espírito amigo. É interessante, né, André? As preces, elas são tão importantes que Allan Kardec, dos 28 capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, ele reservou para os 2 últimos capítulos a preparação da prece. E ele também, como muitos têm o hábito de dizer que não sabe orar, o último capítulo, 28º, é um hino de louvor,
onde ali tem prece para todos os momentos de nossa vida. Diga-se de passagem, o capítulo 28º é o maior capítulo que compõe o Evangelho. E além disso, para os amantes que gostam de ler, para os amantes da leitura, as revistas espíritas que se compõem de 12 obras, na verdade são 11, e depois a 12ª, alguns complementos, vão perceber que são livros que compõem de 500 a 600 páginas cada um, e nós vamos perceber que Kardec destina um tempo enorme falando sobre a prece, porque ele publicava a revista todo mês. Não tinha uma revista que ele não falava sobre a prece. Ele publicou a Revista Espírita de janeiro de 1858 até o seu desencarne em 1869. Então nós percebemos que ele deixou o material farto para nós podermos entender o que é a verdadeira prece. Então, para encerrar, nós vamos perceber que em nenhum momento, nem Raul, nem Clementino pediram algo, mas a prece foi toda destinada com amor e caridade para aquele espírito que estava ali necessitando de amparo e de socorro. Belíssima conotação que André Luiz realça para todos nós nesse estudo. Ao encerrarmos o vídeo, muitas pessoas podem pensar, às vezes o nosso comentário do nosso querido Sérgio bate muito firme na questão da responsabilidade da mediunidade. Porque mediunidade precisa de responsabilidade. Se eu sou um médium que não tenho responsabilidade, eu passo a ser um obsediado. E creio está amparado pelos benfeitores. Obsessor não tem compaixão. Obsessor não tem dó. Obsessor não fica vendo se eu dou um pãozinho para necessitado ou não. Muitos, os obsessores profissionais, eles estão ali para a maldade. Então, quando nós falamos de ter comprometimento, de ter responsabilidade, não é que o nosso querido Sérgio, ou as pessoas do CEPAC são privilegiados, não, porque vira e mexe as trevas vêm e tira um também. Interessante, André. Eu gostaria também de elencar nesse rol que você está colocando a questão de que esses obsessores são obsessores chamados familiares. Sim. Aqui nós estamos vendo o Sara sendo obsidiado por Libório, logicamente por um envolvimento dos dois. Sara está já sentindo no seu corpo mental e no seu corpo físico um cansaço. Isso está desgastando ela sobremaneira. Mas ele não está preocupado com isso. Ele está sugando como se fosse um processo de vampirismo. Ali há exatamente uma ligação dos dois que agora vai começar a ser quebrado nesse trabalho. E sobre a responsabilidade dos médios, recomendo que estude conosco o livro Os Mensageiros. Ao encerrarmos o estudo de hoje, eu preciso da sua ajuda aqui no canal. Deixe o seu like, o joinha, comente, bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade onde está falando, o que achou do capítulo de hoje. A sua participação é importante. Seja membro do canal. Se tornando um membro, você colabora com o canal, logo colabora com as atividades do CEPAC. Se inscreva no canal, habilite as notificações e o mais importante de tudo isto, compartilhe, para que outras pessoas possam nos conhecer através da sua ajuda. Temos também o WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco ou receber uma mensagem 2 ou 3 por dia gratuitamente. O nosso número é 19 997 782794 e visite a nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais esse programa pela nossa TV A Caminho da Luz e o programa é Estudando as Obras de André Luiz.
o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um beijo carinhoso. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante para a nossa página. E até o próximo programa. Até o próximo programa.